Bom dia, pessoal. Tá tudo bem? Então vamos para a nossa aula de revisão. Eu e o professor Emerson, a gente preparou aqui algumas questões. A gente vai começar hoje pela questão de gráfico, né? Porque sabe que gráfico demora bastante para a gente resolver. Então vamos logo começar com as questões de gráfico. Então aí, ó, olha essas questões aí para a gente fazer. Então, ó, você tem essa função polinomial e você tem essa função aí, uma divisão de polinômios, né? Bom, a gente não vai conseguir fazer as duas hoje, né? Então a gente só vai fazer uma. Eu vou fazer a de cima, o item A, que é a função menos x ao cubo mais x quadrado. Então vamos lá, vamos revisar como é que você esboça o gráfico de uma função. Lembra que tem várias etapas, né? Você tem etapa 1, etapa 2, etapa 3. Deixa eu colocar logo aqui qual é a minha função, que é menos x ao cubo mais x ao quadrado. Tá. Aí numa questão dessa, lembra que você tem várias etapas. Você vai calcular o domínio, assíntota, crescimento e decrescimento e tudo mais. Tá? Você precisa realmente fazer cada passo a passo? Não necessariamente. Claro que na prova pode vir assim, item A, calcule intervalo de crescimento e decrescimento. Aí você vai ter que fazer. Mas, por exemplo, vai ter coisas que eu posso não pedir, mas que seria bom você calcular. Ok? Então, é por isso que é sempre bom lembrar o passo a passo. Não é obrigado você seguir ele na íntegra. Mas você lembrando dele irá lhe ajudar bastante. Tá? Então, por exemplo, qual é o nosso primeiro passo quando você vai fazer aí o esboço de uma função, do gráfico de uma função? Você lembra qual é o primeiro passo? É o domínio da função. Muito bem. Então, ó, no primeiro passo, você vai ter o domínio da função. Essa função aqui é uma função polinomial. Ela tem alguma restrição no domínio dela? Não. Então, o domínio da minha função, ó, vão ser todos os reais. Então, se eu não quisesse que fosse todos os reais, eu ia ter que dizer para você, olha, considere essa função, considere que x está no intervalo de 0 a 1, por exemplo. Aí eu que estou restringindo o domínio, mas se eu não falar nada, para uma função polinomial, o maior domínio dela são os reais. Tá? Então, a gente vai desenhar aqui para todos os reais. Ok, segundo passo. Qual é o segundo passo? A paridade, né? Tem que ver se a função ela é par ou é ímpar. Isso vai me ajudar bastante a desenhar o gráfico, se ela for par ou se ela for ímpar. Então, para eu analisar a paridade de uma função, eu tenho que calcular o f de menos x. Quando eu calculo o f de menos x, aqui vai ficar menos x ao cubo mais menos x ao quadrado. Né? Então, onde tem x, eu coloquei menos x. Agora eu vou ter que fazer isso daqui. Então, isso daqui vai dar igual. Menos x ao cubo é menos x. Só que com esse menos aqui da frente, vai ficar mais x ao cubo. Aqui eu tenho menos x ao quadrado é mais x ao quadrado. Aí já tem esse mais aqui. Então, vai ficar x ao cubo mais x ao quadrado. Essa função aqui deu a mesma dessa? Não, porque aqui está menos, aqui está mais. Ok. Essa função aqui deu essa, só com os sinais trocados? Também não. Ó, aqui é menos, aqui é mais. Tudo bem, mal. Mas aqui é mais e aqui é mais. Então, não deu com o sinal trocado. Né? Porque para ser ímpar, tudo isso aqui tinha que estar com o sinal trocado. Só que não é verdade, porque esse sinal aqui permanece. Ou seja, essa função aqui, ela é par? Não. Ela é ímpar? Também não. Tá? Então, você coloca aqui, ó. F não é par e também não é ímpar, né? E nem ímpar. Ok, se ela não é par nem ímpar, o que vai te ajudar? Vai te ajudar que tu vai saber que não vai ter aquele reflexo lá, ela sendo par, e nem vai ter aquela rotação ela sendo ímpar. Tá? Então, aí você pode continuar com o algoritmo aqui normalmente. Se ela fosse par ou se ela fosse ímpar, aí já ia ajudar bastante na hora que você fosse fazer o seu gráfico lá. Tá, terceiro passo, qual é? Você lembra? Terceiro passo? Terceiro passo, ó. Crescimento e decrescimento. Então, no terceiro passo, ó, eu vou analisar o crescimento e o decrescimento. Aqui nesse passo também, eu vou calcular os pontos críticos e ver se tem ponto de máximo ou mínimo, tá? Então, crescimento e decrescimento. Para eu analisar o crescimento e decrescimento, ou seja, para eu saber onde é que a função cresce e onde a função decresce, eu tenho que calcular o que da minha função? Calcular o quê? Primeiro é a derivada.
Tá? Não esqueça que isso aqui é uma aula de revisão e toda hora eu vou estar perguntando para vocês. Então, para eu calcular o crescimento e decrescimento e os pontos críticos, eu tenho que saber a primeira derivada da minha função. Então, eu vou derivar a minha função uma vez. Tá? A minha função é essa daqui, ó, menos x ao cubo mais x quadrado. Eu vou derivar menos x ao cubo. Esse 3 desce, vai ficar menos 3, e aqui vai ficar x ao quadrado, né? Que é 3 menos 1. Mas, aqui eu vou derivar x quadrado. Esse 2 desce, aqui vai ficar 2 menos 1. Então, vai ficar 2x. Agora que eu derivei a minha função, eu vou igualar ela a zero, para saber onde é que estão os pontos críticos da minha função. Então, ó, eu vou pegar isso daqui e já vou colocar aqui, igualar a zero. Quando eu igualo a zero, eu percebo que aqui, ó, eu tenho x aqui e x aqui. Eu posso colocar, então, x em evidência. Então, vai ficar assim, x em evidência vai ficar menos 3x mais 2 igual a zero. Né? Ora, então aqui eu tenho uma multiplicação que eu estou igualando a zero. Para isso aqui ser verdade, ou seja, para isso aqui ser zero, ou esse daqui vai ser zero, ou esse daqui vai ser zero. Então, você vai ter duas raízes diferentes aqui, né? Se esse daqui é zero, então x igual a zero, direto, né? X igual a zero. Agora, se esse daqui é igual a zero, aí você vai ter menos 3x mais 2 igual a zero. Então, você vai ter que isolar o x aqui. Então, vai ficar menos 3x é igual a menos 2. Então, a sua outra raiz para essa função aí, que vai ser o seu ponto crítico, vai ser 2 terços. Tá? Então, você achou dois pontos críticos, que é x igual a zero e x igual a 2 terços. Ok. Agora, resta para mim saber se esses pontos são de máximo ou de mínimo, ou nenhum nem outro. Né? E eu também quero saber onde é que a função cresce e onde é que a função decresce. Para isso, eu vou ter que estudar o sinal dessa minha função aqui. É isso que a gente vai fazer agora. Então, eu vou colocar aqui, ó, a minha função, que é f', ela é menos 3x² mais 2x. Tá? Aí aqui, ó, eu vou fazer aquele diagramazinho. Para essa função aqui, eu achei duas raízes, que é o zero, vou colocar aqui de amarelo, zero. E eu também achei 2 terços. Então, vou colocar aqui, ó, 2 terços. Essa função aqui é uma função de segundo grau, né? O gráfico dela é o quê? É uma parábola. Essa parábola tem concavidade para cima ou para baixo? Para baixo, né? Porque aqui é negativo. Então, o gráfico dela seria mais ou menos isso daqui, né? Se eu fosse colocar uma projeção dele aqui. Então, ó, perceba que antes de zero, a sua primeira derivada tem sinal positivo ou negativo? Negativo. Aí, entre 0 e 2 terços tem o quê? Positivo. E depois de 2 terços, sinal é negativo. Ok. Aí eu marco aqui esses mesmos pontos, 0 e 2 terços. Já que na minha primeira derivada, esse intervalo aqui ela tem sinal negativo, então para esse mesmo intervalo, a minha função, o que acontece com ela? Ela decresce. Então aqui, ó, ela decresce. Se daqui para cá a minha primeira derivada tem sinal positivo, então a minha função nesse intervalo, o que que acontece? Ela cresce. Então vai decresce, cresce e depois decresce de novo. Então tá aqui, ó. Você conseguiu os intervalos de crescimento e decrescimento e além disso você conseguiu achar, ó, que os seus pontos críticos dá para você saber se é de máximo ou de mínimo. Para isso, eu vou usar o teste da primeira derivada. Podia usar da segunda? Podia, sem nenhum problema. Mas eu vou usar o da primeira porque já está aqui, ó, a primeira derivada toda aqui, então já fica mais fácil. Então, ó, vou escrever aqui, pelo teste, já que eu estou usando ele, né? Então, pelo teste da primeira derivada, olha lá. O que que me diz o teste da primeira derivada? O que que é o teste da primeira derivada, afinal? O teste da primeira derivada, você analisa o sinal da primeira derivada, né, que vai te dar o decrescimento e crescimento, e aí, a partir disso, você vai dizer se os pontos é de máximo ou de mínimo. Então, por exemplo, esse zero aqui, ó, antes dele, a função decresce. Depois dele, a função cresce. Então, esse ponto é um ponto de quê? Ponto de mínimo, né? Ok, ó. É só você pensar, é só você imaginar, ó, uma função decrescendo, parou aqui, começou a crescer. Ó, então volta aqui, ó. Então você vai ter tipo como se fosse um vale, né? Então você vai ter um ponto de mínimo.
Então, esse zero aqui, ó, x igual a zero, é o que a gente vai chamar de mínimo local, né? Já que esses testes aí só te dão mínimo e máximo local. Pode ser que seja o absoluto, né? O global, mas não sei. O teste só me diz que é local. Aí tá, aí 2/3, ó. Antes de 2/3, a sua função crescia, aí parou aqui em 2/3, né? No x igual a 2/3. Depois dele, a imagem dela começou a decrescer, né? Então, x igual a 2/3 ficou o quê? Um ponto de quê? Ponto de máximo. Então, x igual a 0 é mínimo local e x igual a 2/3 é um máximo local. Então, pronto. Você achou os intervalos de crescimento e decrescimento e achou os pontos de mínimo e de máximo. Então, você tem um ponto de mínimo local e um ponto de máximo local para esse gráfico aí que você vai desenhar. Tá? Então, acabou esse passo. Próximo passo agora. Tá, o próximo passo é o quê? Concavidade. Então, ó, no quarto passo, eu quero saber a concavidade da minha função. Onde é que ela tem concavidade para cima, onde é que ela tem concavidade para baixo, e assim, quais são os pontos de inflexão. Tá? Para eu saber isso, o que, que eu tenho que fazer? Eu vou precisar do quê? Da segunda derivada da minha função. Eu já tenho a primeira, que é essa daqui, ó. Eu preciso agora da segunda. Então, é só derivar ela mais uma vez. Tá? Então, quando eu derivo essa minha função mais uma vez, eu vou ter a segunda derivada dela. Aí, isso aqui vai ser, ó, menos 3x², a derivada, esse 2 desce, isso aqui é constante, isso aqui conserva, esse 2 desce, fica menos 6. Vai ficar menos 6x. E aqui, ó, eu tinha mais 2, a derivada disso vai ficar só o meu 2. Então, eu vou ter menos 6x mais 2. Aí pronto. Agora que eu tenho qual é a minha segunda derivada, eu vou igualar ela a zero para achar quais são as raízes dela, né? Para saber quais são os candidatos a pontos de inflexão. Então, isso aqui, ó, eu vou igualar a zero e eu vou achar meu ponto. Então, vai ficar menos 6x é igual a menos 2, que eu passo ele para lá, né? Eu vou ter que o meu x é igual a 1/3. Né? Só passar o 6 para lá, simplificar, vai ficar x igual a 1/3. X igual a 1/3, eu posso chamar ele de ponto crítico? Sim ou não? O que é um ponto crítico? Ponto crítico é aquele ponto onde a primeira derivada é zero nele, ou a primeira derivada não existe nele. E ele tem que fazer parte do domínio da sua função. Então, nesse ponto aqui, a primeira derivada é zero? Não. Quem é zero? É a segunda derivada. Então, isso aqui não é ponto crítico. Por definição, isso aqui não é ponto crítico. Tá? Ah, o que isso aí é? Não sei. Ele é um candidato a ponto de inflexão, porque nem ponto de inflexão eu posso afirmar ainda que ele é. Eu vou ter que ver. Ok? Tá, então ele é um candidato. Agora eu vou saber se ele realmente é ponto de inflexão ou se ele não é nada. Né? Mas normalmente, quando não é ponto de inflexão, é de máximo ou de mínimo. Mas aí ele já ia aparecer lá na primeira derivada. Tá? Sim, então vamos lá. Eu tenho aqui a minha função segunda derivada. E aqui eu vou colocar a minha função normal. Então, eu só achei um ponto aqui, que é 1/3. Então, eu vou marcar ele bem aqui. E vou marcar ele bem aqui. 1/3, 1/3. A minha segunda derivada é uma função, é um polinômio do primeiro grau. Então, ela é uma reta. Crescente ou decrescente? Decrescente, porque o meu A aqui é negativo. Então, se eu fosse projetar mais ou menos o gráfico dela, seria uma reta assim, ó, decrescendo. Então, antes desse ponto aqui, a minha segunda derivada tem sinal positivo ou negativo? Positivo. E a partir desse ponto, ela vai ter sinal o quê? Negativo. Então, ó, se a minha segunda derivada tem sinal positivo em um intervalo, então, para esse mesmo intervalo, a minha função tem concavidade para onde? Para cima. Então, aqui, ó, a concavidade é para cima. E aqui, onde ela é negativa, a concavidade é para baixo. Tá? Ora, então, nesse único ponto aqui, ó, que eu achei, que é 1/3, que é onde zero é a segunda derivada, antes dele a concavidade era para cima, depois dele passou a ser para baixo. Então, a concavidade mudou quando passou por ele. Então, posso dizer que ele é um ponto de inflexão? Sim, é justamente essa definição de ponto de inflexão. Né? Então, ó, esse daqui, ó, para ser mais rápido, vou colocar assim. Vou colocar que ele é ponto de inflexão.
Tá? Então pronto. Eu achei as concavidades e eu achei os meus pontos de inflexão. Nesse caso só tenho um ponto de inflexão. Então posso partir para o próximo passo. O próximo passo é... Quem lembra? Assíntotas. Muito bem. Então, ó, o próximo passo... Eu vou colocar aqui as assíntotas. Então, eu vou precisar de novo da minha função, né? A minha função, só para lembrar, ela é isso daqui, ó. F de x igual a menos x ao cubo mais x ao quadrado. Ok. Para essa função aqui, eu vou analisar as assíntotas. Tá? Então, primeira coisa, ela tem assíntota vertical? Sim ou não? Não, né? Porque normalmente, quem é candidato à assíntota vertical? São aqueles pontos que não fazem parte do meu domínio. Todo polinômio, digo polinômio, não estou falando função racional, que é um polinômio dividido por outro, estou falando polinômio sozinho. Todo polinômio, como o domínio dele são todos reais, então você não vai encontrar aqui assíntotas verticais nele. Tá? Então aqui, ó, você vê só um polinômio assim, então não se preocupe com isso. Então você pode falar sem medo, né, que assíntotas verticais não existem para essa função aqui. Pois, eu posso colocar assim, pois f é um polinômio. Ó, quando eu digo polinômio, eu não estou falando de uma função racional, não estou falando disso daqui, ó, por exemplo, x mais 3 sobre x quadrado menos 1. Né? Isso aqui é um polinômio? Não, porque a gente define um polinômio como sendo uma coisa assim, né? Isso aqui é uma função racional, é um polinômio dividido por outro. Aí isso já é outra coisa. Quando eu digo função polinomial, é só assim, é sem uma divisão dessa. Tá? Aqui pode ser que tenha assíntota vertical, nesse outro caso aqui. Ok, então, ó, assíntota vertical não existe, nesse caso aqui, pois f é um polinômio. Então, não preciso me preocupar. Não vai ter nenhum ponto que eu vou ter que calcular aqui para ver se vai para o infinito, a minha função. Ok? Beleza, agora eu vou analisar a assíntota horizontal. Será que ela existe? Aí eu já não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Né? Para eu saber, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que calcular o limite dessa função quando x tende ao quê? A infinito. Nesse caso, a mais ou menos infinito. Então, ó, há uma coisa, tá, gente? Aqui não existe assíntota vertical. Professor, então eu posso simplesmente não colocar nada na prova? Não, porque como é que eu vou saber que você sabia que a assíntota vertical não existe? Você tem que escrever para mim, né? Professor, a assíntota vertical não existe, né? Porque, professor, eu não calculei a assíntota vertical porque ela não existe. Tudo bem, mas você não escreveu para mim que ela não existe. Né? Não tem como eu adivinhar se você sabia disso ou não. Né? Então, sempre que eu pedir assíntotas e uma delas não existir, você tem que escrever para mim que ela não existe. Ok? Tá, agora as horizontais, né? Vou colocar aqui, assíntotas horizontais. Aí, para eu calcular isso daí, ó, vou ter que calcular o limite da minha função, que é menos x ao cubo mais x ao quadrado, quando x tende, primeiro eu vou calcular para mais infinito. Nesse caso aqui, ó, eu vou colocar o x ao cubo em evidência. Então vai ficar x ao cubo vezes menos 1 mais 1 sobre x. Isso quando x tende a mais infinito. Tá? Então, nesse caso aqui, agora que eu coloquei assim, quando x tender a infinito, esse daqui vai tender para zero. X ao cubo, quando x tende a mais infinito, vai tender a quanto? A mais infinito. Então, vai ficar uma função que tende a mais infinito vezes uma constante negativa. Isso vai dar o quê? Vai dar menos infinito. Tá? Então, o resultado desse limite aqui, ó, vai ser... Deixa eu colocar para cá. O resultado disso aqui vai ser menos infinito, por causa dessa constante negativa aqui. Agora, eu vou fazer para x tendendo a menos infinito. Então, vai ficar limite. Aí, eu já vou colocar o x ao cubo em evidência aqui, para ser mais rápido. X ao cubo menos 1 mais 1 sobre x, só que o x tende a menos infinito. Aí, ó, nesse caso, aqui continua tendendo para zero. X ao cubo, quando x tende a menos infinito, tende a quanto? Só o x ao cubo. Quando x tende a menos infinito, tende a quanto?
a menos infinito. Só que ele está multiplicado por uma função ó, que é constante negativa. Então, esse vezes esse vai dar quanto? Vai dar mais infinito. Né? Então, nesse caso aqui, ó, isso aqui vai dar mais infinito. Nesse caso, existem assíntotas horizontais? Não, porque para existir, um desses limites aqui tinha que dar um número, né? Uma constante, um valor real. Não deu. Então, posso afirmar que não existem assíntotas horizontais. Então, vou escrever assim, ó, assíntotas horizontais não existem. Ou então, não poderia colocar isso aqui na frente, sem problema. Então, para esse caso aqui, eu não tenho nem assíntota vertical e nem assíntota horizontal. Porém, você não perdeu tempo, né? Porque o fato de você saber que esse limite aqui vai para menos infinito e esse daqui vai para mais infinito vai lhe ajudar na hora de que você for desenhar os gráficos. Okay? Isso aqui é de suma importância para você. Tá, então, próximo passo agora. Eu vou apagar... Tem que apagar esse lado aqui. Tá. Tá, próximo passo, o sexto passo já, né? O que é o sexto passo? São as raízes, né? Raiz de interseção com o eixo Y. Então, vou colocar aqui, ó. Raízes e escrever assim, interseção em Y. Tá, então eu vou ter que calcular as raízes da minha função mesmo, né? A minha função, ó, que é o meu f de x, ela é menos x ao cubo mais x ao quadrado, e aí eu vou ter que igualar isso aqui a zero. Ora, aqui eu posso colocar o x ao quadrado em evidência. Né? E vai ficar assim, x ao quadrado vezes menos x mais 1 é igual a zero. Agora ficou bem mais fácil, né? Apesar disso aqui ser um polinômio de terceiro grau, mas ficou bem fácil calcular as raízes dele. Aqui, ó, isso aqui só vai ser zero, ou se isso aqui é zero, ou se isso tudo aqui é zero. Se x ao quadrado é zero, então você vai ter só uma opção. Então, x igual a zero. Tá? Nesse caso, x igual a zero é uma raiz dupla. Porque aqui é como se fosse x vezes x. Então, x igual a zero, x igual a zero. Tá? E a outra raiz seria quando esse cara aqui, ó, menos x mais 1 é zero. Então, vai ficar menos x mais 1 igual a zero. E você vai achar que x igual a 1. Então, você tem duas raízes. Você tem x igual a zero e x igual a 1. Falta ainda calcular a interseção com o eixo y. Nesse caso, vai coincidir, mas mesmo assim a gente vai calcular. Tá? Como é que você calcula a interseção com o eixo y? Você pega a sua função e usa para ela o x sendo igual a zero. Por quê? Quando o x é zero, é justamente quando a sua função corta o eixo y. Tá? Então, eu vou calcular aqui o f de zero. Mas f de zero vai ser menos zero ao cubo mais zero ao quadrado. Isso aqui vai dar zero. Tá? Então, pronto. Então, achei as raízes da minha função, x igual a 0, x igual a 1, e achei também a minha interseção com o eixo y. Ou seja, a minha função ela corta o eixo y justamente no zero. Ou seja, ela corta o eixo y lá na origem do meu plano cartesiano. Tá? Ok, última etapa, então. Eu vou apagar... Eu não queria apagar isso daqui. Acho que eu vou ter que apagar para cá, que eu vou usar isso daqui. Vou fazer o gráfico aqui. Não vão se confundir, tá? É porque eu vou precisar dessas informações aqui. Mas a gente vem para cá agora, tá? Então vamos lá, o último passo é o gráfico. Antes de eu fazer o gráfico, eu preciso marcar os pontos que vão ter nele. Né? Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente achou aqui foram os pontos de máximo e mínimo. Nesse caso, x igual a 0 e x igual a 2/3. Eu pergunto para vocês, eu preciso fazer o meu f de 0 de novo? Eu achei que isso aqui é um ponto de mínimo. Então, o que eu teria que fazer agora? Eu teria que pegar esse ponto e jogar na minha função. Porém, para esse caso, eu não preciso fazer isso. Por quê? X igual a 0, eu já sei que ele é a raiz da minha função. Eu já calculei o f de 0. Então, não preciso calcular de novo o f de 0. Tá? O f de 0 é 0. Já calculei ali no outro quadro. Agora, 2/3, eu já tenho qual é o valor da imagem de 2/3? Não. Então, vou ter que calcular. Então, vou fazer agora o f de 2/3.
Então, vou colocar aqui. Tá. O f de 2/3, ele vai ser igual a menos 2/3 ao cubo mais 2/3 ao quadrado. Então, ó, isso daqui vai ser igual. Aqui o sinal vai prevalecer, vai ficar menos ainda, né? Então, aqui vai ficar 2/3, ou 2 elevado ao cubo, né, que vai ser 8, dividido por 3 elevado ao cubo, que é 27. E aqui vai ficar mais, só que agora todo mundo ao quadrado. Então, vai ficar 4/9. Tá? Aí, o MMC disso é quem? É o próprio 27. Então, ó, vai ficar assim. 27 dividido por 27 é 1. 1 vezes menos 8 é menos 8. 27 dividido por 9 é 3. 3 vezes 4 é 12. Então, 12 menos 8 vai ser 4. Então, vai ficar 4/27. Tá? Então, guarda esse valor aqui, que você vai precisar dele. Aí tá. Então, eu já sei qual é a imagem para o x igual a 0, qual é a minha imagem para x igual a 2/3. O que eu preciso agora? Bora ver inflexão. Como ponto de inflexão, eu achei isso daqui, ó, 1/3. Eu já tenho qual é o valor da imagem dele? Não. Então, vou ter que calcular. Então, vamos voltar para cá. Então, agora eu vou calcular o f de 1/3. Então, isso aqui vai ficar menos 1/3 ao cubo mais 1/3 ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar menos 1/27, né? Vai ficar 1 ao cubo aqui em cima, mais 1 de novo sobre 9. Isso daqui vai ser igual, o MMC continua sendo 27, vai ficar 27 dividido por 27 é 1. 1 vezes menos 1, menos 1. 27 dividido por 9 é 3. 3 vezes 1 é 3. Então, 3 menos 1 vai ficar 2. Então, tá aqui, ó. Eu já sei o valor para meus pontos de máximo e mínimo, né? Que aqui vai ficar 4/27. Já sei o meu valor para o ponto de flexão, que é 2/27. Agora pronto. Agora eu vou esboçar o meu gráfico. Tá. Para eu esboçar o gráfico, vou precisar de mais espaço de novo, né? Não tem jeito, vou ter que apagar aqui. Tá, antes de eu apagar aqui, pelo menos eu vou anotar aqui o que a gente achou. A gente achou que o limite da minha função, quando x tende a mais infinito, a gente achou que isso aqui vai dar menos infinito. E a gente também achou que o limite da minha função, quando x tende a menos infinito, isso daqui vai dar mais infinito. Tá? Pronto, agora eu vou apagar aqui. Agora você chegou na sua última etapa, que é esboçar o seu gráfico. Então, vamos lá. Vou colocar aqui o eixo x, o eixo y. Aí, o que você vai fazer aqui? Você vai colocar os pontos que você achou, que são pontos de máximo e mínimo, pontos de inflexão, você vai colocar as raízes, interseção com o eixo y, todos. Então, a primeira coisa que você vai fazer é marcar os pontos. Aí você escolhe, eu quero colocar primeiros pontos que são as raízes. Pode ser. Eu quero colocar primeiros pontos que são de máximo e mínimo. Pode ser também, sem nenhum problema. Tá? Então, vamos na ordem. Então, bem aqui, ó, eu achei os pontos de máximo e mínimo. Então, x igual a 0 é mínimo, x igual a 2/3 é máximo. Então, eu vou marcar logo eles ali no meu gráfico. Tá? Ok, só que para x igual a 0, qual é o valor da minha função? Quanto é o f de 0? É 0. Então, para x igual a 0, o y é 0. Então, o meu ponto do gráfico é esse bem aqui, ó, que é justamente a minha origem. O próximo ponto que eu achei foi 2/3. Então, digamos que 2/3 esteja bem aqui. Para esse 2/3, eu calculei uma imagem para ele, que foi bem aqui justamente que eu calculei. Ó. Quando x é 2/3, a minha função é 4/27. Então, quando x é igual a 2/3, a minha função é 4/27. Aí eu vou colocar, sei lá, 4/27 está bem aqui. Então, ó, o meu ponto do meu gráfico é esse ponto bem aqui. Tá? Então, o gráfico ele passa por esse ponto aqui.
Ok, então já tenho ponto de máximo, ponto de mínimo. Ponto de inflexão é 1/3. Então, vou colocar aqui, ó, 1/3. Tá? Para 1/3, eu calculei a imagem dele. Calculei. Está bem aqui, ó. Quando x igual a 1/3, a minha função é 2 sobre 27. Então, é metade dessa daqui, né? Então, eu posso colocar aqui, ó, na metade, mais ou menos, para ficar bem realista o meu gráfico, né? 2 sobre 27. Então, o ponto do meu gráfico é esse bem aqui, ó. Então, o meu gráfico vai passar por ele. Ok? Tá, o que mais falta eu marcar aqui? Outra coisa que falta eu marcar, eu já marquei os pontos de máximo e de mínimo, eu já marquei o ponto de inflexão, agora falta eu marcar as minhas raízes. As raízes eu calculei bem aqui no primeiro quadro, ó. Então, eu calculei a minha raiz x igual a 0, que já está ali, porque ela é ponto de mínimo, né, que a gente achou. E x igual a 1 também é raiz. Tá? Então, falta eu marcar esse ponto aqui. Ó. Quando x igual a 1, a minha função é quanto? Se x igual a 1, minha função é quanto? É 0, porque x igual a 1 é raiz. O que é uma raiz de uma função? É quando você joga esse valor lá, a função vai dar 0. Então, isso aqui é uma raiz. Ok. E a interseção com o eixo y eu já coloquei lá, porque coincidiu. Ó. Quando x igual a 0, o meu y é 0. Então, só quem está faltando eu colocar no gráfico é esse ponto aqui, ó, x igual a 1, que é o que eu vou fazer agora. Então, vamos lá. Ó, isso aqui é 1/3, isso aqui é 2/3, então mais ou menos aqui é 3/3, né? Só que 3/3 é 1. Então, bem aqui seria o meu ponto 1. Então, perceba, ó, já que esse 1 é raiz, então eu jogo ele em cima do eixo x. Tá? Quer dizer que a sua função está cortando aqui nesse pedaço, nesse ponto aqui. Então, pronto, acho que eu já coloquei todos, né? Esse aqui é para 0. Aqui 1/3, 2/3 e 1. Agora eu vou desenhar o meu gráfico. Ok. Então, antes de 0, o que está acontecendo? O que está acontecendo no meu gráfico? Aí eu vou olhar bem aqui, ó. Antes de 0, a minha função ela está decrescendo. Tá? Ela está decrescendo e com concavidade, ó, se eu olhar para cá, o 0 está bem aqui, né? Então, ó, antes de 0, a minha função tem concavidade para cima. Então, antes de 0, a função decresce com concavidade para cima. Além disso, ó, a gente viu que quando o x tende para menos infinito, a tua função tende a mais infinito. Então, ela vem aqui de cima, ó, decrescendo concavidade para cima. Então, seria uma coisa mais ou menos assim. Tá? Ó, perceba. Está decrescendo. Quando x tende a menos infinito, a função vai para mais infinito, concavidade dela para cima. E chega aqui nesse ponto. Tá? Ok. Agora, de 0 até 2/3, olha lá. De 0 até 2/3, a tua função ela vai crescer. De 0 até 2/3. Porém, 1/3 ó, é um ponto de inflexão. Ou seja, de 0 até 1/3, ela vai crescer, tudo bem, mas com concavidade para cima. E de 1/3 até 2/3, que está mais ou menos por aqui, ela vai crescer, mas com concavidade para baixo. Então, vamos voltar para cá. Ó. Ou seja, daqui para cá, ela vai crescer. Só que você tem que ficar esperto, porque, olha, nesse processo aqui, eu tenho mais um ponto aqui, nesse trajeto. E esse ponto é de quê? É de inflexão. Quer dizer que a concavidade vai mudar. Ou seja, daqui para cá ela vai crescer com cavidade para cima, daqui para cá ela vai crescer com cavidade para baixo. Então, é isso que você vai ter que reproduzir aqui no gráfico. Então, daqui para cá ela cresce, mas com cavidade para cima. Está aqui, ó, cresceu, cavidade para cima. Daqui para cá ela cresce ainda, mas com cavidade para baixo. Ó, então, você muda a concavidade aqui. Ok? Então, está aqui, ó, ela cresceu, mas mudou de concavidade aqui no meio. Agora, a partir de 2/3, o que vai acontecer com a minha função? Eu tenho que voltar para cá. A partir de 2/3, a função ela só vai decrescer. E a concavidade dela ó, vai ser sempre agora para baixo. Então, a parte dela vai sempre decrescer com concavidade para baixo. Tá, professor, mas e esse ponto aqui? Ó? Ah, esse ponto é a tua raiz. Quer dizer que na hora que ela decrescer e passar pelo x, ela vai cortar esse ponto aqui. Então, ela vai decrescer, está decrescendo, com cavidade para baixo e cortando aqui ó, em x igual a 1. E aí ela vai embora. Porque ó, a gente também viu que quando o x tende a mais infinito, a minha função tende a menos infinito, que é o que está acontecendo aqui. Tá? Então, pronto, a gente terminou o gráfico. Agora, você só precisa ficar esperto para ver se todas as informações que você adquiriu,
ao longo dos cálculos, né, está aqui. Por exemplo, você achou que x igual a 0 é ponto de mínimo. Ele é um ponto de mínimo aqui, local? É. Você também achou que x igual a 0 é raiz. Ele é raiz? É. Raiz dupla? Ele é raiz dupla? É, porque ele só encosta aqui, ó, não chega a atravessar o eixo x. Você achou que 1/3 é ponto de inflexão. Aqui ele está um ponto de inflexão? Tá. Ok. Você achou que 2/3 é um ponto de máximo. Aqui ele está com um ponto de máximo local? Tá. Você achou que x igual a 1 é raiz. Ele está como raiz aqui? Tá, ó, porque está cortando aqui nele. Você achou que quando x tende a menos infinito, a sua função é para mais infinito? Está aqui. Você achou que quando x tende a mais infinito, a sua função vai para menos infinito? Está aqui também. Você achou que daqui para cá com cavidade é para cima e daqui para cá com cavidade para baixo? Está aqui. Então, todas as informações que você adquiriu estão nesse gráfico. Então, pronto. Você pode ficar sem preocupação e passar para a próxima questão. Deu para entender, gente? Alguma pergunta? Olha que hoje é dia de perguntar. Todo dia é dia de perguntar, né? Mas hoje é mais específico, que hoje é a nossa revisão. Então, todas as suas dúvidas, aproveite para tirar agora logo. Tá? Então, tá. Então, vamos continuar. Tá, essa foi só a questão do gráfico, tá? Você já percebeu que já foi metade da aula só na questão do gráfico. Então, agora a gente vai para as outras questões. Então, tá aqui, ó. Vamos voltar para a nossa revisão. E as próximas questões são essas aí, ó. Calcule as derivadas das funções abaixo. Então, só calcular a derivada. Claro que a gente aprendeu aqui a regra da cadeia, né? Você vai ter que aplicar a regra da cadeia e outros derivados que você já conhece. Então, vamos lá. Isso aí é só para vocês exercitarem. Veja que as questões elas estão bem diretas, né? Calcule o gráfico, calcule a derivada. Então, você só precisa saber mesmo fazer essas coisas. Então, f de x é igual a raiz quadrada de 1 mais cosseno ao quadrado de x. Você vai derivar isso daí. Só que perceba que isso aqui é uma função composta. Você tem a raiz quadrada e dentro dela você tem outra função, 1 mais cosseno ao quadrado. E aqui tem outra função composta, o ao quadrado e o cosseno dentro dele. Tá? Então, você tem que tomar cuidado com uma questão dessa daqui, com uma função dessa na hora de derivar. Então, na hora que você for derivar isso daqui, você vai aplicar a regra da cadeia. Tudo bem. Mas você tem que logo perceber qual é a função que está mais externa, assim, que está mais para o lado de fora. Qual é? Qual é? Dessa daqui, qual é a função que está mais externa? É a raiz quadrada, né? Aqui, ó. Todos os outros estão dentro dela aqui, ó. Eu poderia chamar tudo isso aqui de u e ia ficar a raiz de u. Né? Então, a primeira função que você vai derivar é a função raiz quadrada, já que ela é a função mais externa de todas. Então, vamos lá. Então, eu vou derivar a função raiz quadrada. A derivada da raiz quadrada, vocês já devem saber de cabeça, ela é 1 dividido por 2 vezes a raiz quadrada. Se você não lembra, você pode usar a regra da potência mesmo, derivada de uma potência. Só que raiz quadrada de quem? De tudo isso daqui. Então, vai ficar 1 mais cosseno ao quadrado de x. Só que terminou aqui? Não, né? Você só derivou a função mais externa. Agora, o que falta? Você multiplicar com a derivada do que estava aqui dentro, da sua raiz quadrada. Então, você vai ter que derivar agora, ó, 1 mais cosseno ao quadrado de x. Tá? Então, ó, isso aqui já foi derivado. Isso aqui esquece, por enquanto. Deixa ele aqui. Agora, você vai derivar só esse pedaço aqui. Então, vamos lá. Então, isso daqui vai ser 1 sobre 2 raiz de 1 mais cosseno ao quadrado de x. Aqui eu só fiz repetir o que já estava aqui. Só que agora eu vou derivar isso daqui, ó. Isso aqui é uma soma, né? Então, eu vou derivar esse e somar com a derivada desse. A derivada de 1 dá quanto? Derivada de 1 é 0, né? Então, isso aqui, ó. Isso aqui vai dar 0. E eu só vou ter que derivar isso daqui, então. A derivada do cosseno ao quadrado. Só que, vamos lá. Cosseno ao quadrado também é uma função composta. Quem é a função mais externa aqui? A função cosseno ou a função ao quadrado? A função ao quadrado. Né? Porque isso daqui, ó, eu poderia reescrever como se fosse assim, ó, cosseno de x ao quadrado. Tá? Então, a função ao quadrado é a função mais externa aqui. Então, vamos lá, eu vou derivar ela. Na hora que eu derivo uma função ao quadrado, esse 2 desce
Então, vai ficar 2 vezes o que sobrou aqui, né, que foi cosseno. Aí, cosseno elevado a 2 menos 1, que é o próprio 1. Tá? É como se eu estivesse derivando aqui, ó, um u ao quadrado, né? Só que o meu u é cosseno. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes u, o meu u é cosseno, só que agora eu vou ter que multiplicar com a derivada de u. Né? Ok. Então tá, então ficou 2 vezes u, que é o meu cosseno, só que eu ainda vou ter que multiplicar com a derivada do meu cosseno. Ó. Então, aplicando a regra da cadeia, mais uma vez. Aí, se você quiser, você já pode cortar, por exemplo, ó, esse 2 daqui com esse 2 daqui. Tá? Então, agora, ó, isso aqui já está derivado, isso aqui já está derivado. Só o que falta agora é derivar a função cosseno, que é bem simples, né? Qual é a derivada do cosseno? É menos seno. Então, pronto, acabou a questão. Da feita que você calcula a derivada disso daqui, isso aqui vai ser menos seno. Então, vai ficar menos seno. Aí eu já multiplico com esse cosseno que estava aqui, vezes cosseno, e já divido com todo o meu denominador que estava aqui. Então, dividido a raiz quadrada de 1 mais cosseno ao quadrado de x. E pronto. Tá? Ó, perceba que eu já derivei todo mundo, já apliquei todas as regras que eu podia aplicar. Eu preciso simplificar? Não precisa. Tá? Ah, professor, eu queria escrever aqui que seno vezes cosseno é a mesma coisa que metade de seno de 2x. Ah, pode escrever também. Se você lembrar de alguma identidade, pode colocar ela aqui também, não tem nenhum problema. Mas também não precisa, pode deixar só assim mesmo como está. Ok? Alguma dúvida? Com derivada, regra da cadeia? Tá fácil, né? Tá, vamos para a próxima então. Olha, essa aula é mais para tranquilizar você, para vocês verem que a prova ela tá tranquila. A gente vai fazer agora o item B. O item B é bem legal, vocês vão ver. Ainda é a mesma coisa, né? Derive. Então, só vai ter que aplicar as regras de derivação que você já conhece. Nenhuma novidade aí também, né? Então, vamos lá. F de x é igual a log natural de e elevado a x sobre 1 mais e elevado a x. Então, tá. Então, eu vou derivar isso daqui. Então, vamos derivar. Só que você percebe que isso aqui é uma função composta, né? Então, qual é a função que é mais externa aqui? É o log natural, né? Está bem claro que todo mundo está aqui dentro dele. Você poderia chamar todo mundo aqui de u, que vai ficar log natural de u. Então, qual é a derivada do log natural? Log natural de u. Log natural de u, qual é a derivada dele? É 1 sobre u, né? Ou seja, é 1, a derivada do log natural é 1 dividido por todo mundo que está aqui dentro. Só que quem está aqui dentro é isso daqui. Então, vai ficar 1 dividido por isso daqui, que é e elevado a x dividido por 1 mais e elevado a x. Tá? Então, eu derivei o log natural, que vai ficar 1 sobre o que está aqui dentro. Só que o que está faltando? Eu vou ter que multiplicar pela derivada daqui de dentro. Então, vai ficar, vou multiplicar pela derivada de e elevado a x dividido por 1 mais e elevado a x. Então, isso aqui já derivei isso daqui, eu só tenho que derivar agora isso daqui. Tá, só que aqui dá para eu escrever melhor, né? Eu não vou deixar assim, 1 dividido por isso, dividido por isso. Não, eu vou escrever como? Vou pegar esse 1 e vou multiplicar pelo inverso do que está aqui. Então, esse daqui vai subir. Então, vai ficar assim. Isso aqui vai ser, o denominador do denominador sobe. Tá? Sempre numa fração, quando você tem uma coisa dividido por uma coisa, dividido por outra coisa, esse último denominador aqui, o terceiro, no caso, o segundo denominador, ele sobe para o numerador. Só você aplicar as regras de fração lá. Então, esse aqui vai ficar 1 mais e elevado a x dividido por e elevado a x. Então, aqui eu não derivei, eu só usei mesmo as propriedades de fração. Agora, isso aqui eu vou ter que derivar, tá? Esse parênteses aqui. Então, vamos lá. Então, eu vou colocar um colchete aqui. Eu vou derivar esse pessoal aqui. Isso aqui é um quociente. Então, eu tenho que aplicar a regra do quociente. Então, como é a regra do quociente? Derivo de cima. Vou fazer com calma aqui, porque a gente está na revisão. Então, derivo de cima. Multiplico com de baixo sem derivar. Então, multiplicar com de baixo sem derivar. Menos
o de cima sem derivar, que é e elevado a x, multiplicado pela derivada do de baixo. Derivada de 1 mais e elevado a x. Tudo isso daqui dividido pelo denominador ao quadrado. Então, vai ficar 1 mais e elevado a x ao quadrado. Tá? Então, tá. Então, olha só. Para eu simplificar logo, bem aqui, ó, eu tenho vou simplificar depois, deixa eu logo fazer isso daqui. Então, eu vou derivar, ter que derivar isso daqui, vou ter que derivar isso daqui. Então, vamos lá. Isso aqui vai ser igual. Aqui eu vou ter que repetir. Então, vai ficar 1 mais e elevado a x dividido por e elevado a x. Aqui, ó, eu vou ter que derivar. Qual é a derivada de e elevado a x? É e elevado a x, né? Não vão esquecer isso para a prova de vocês, por favor. Então, a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Então, vai ficar assim. E elevado a x vezes esse daqui, que é 1 mais e elevado a x, menos e elevado a x vezes... Qual é a derivada de 1 mais e elevado a x? Derivada de 1 é 0, né? Derivada de e elevado a x é e elevado a x. Então, vai ficar só e elevado a x aqui. Dividido... Isso aqui, deixa eu colocar um colchete aqui. Dividido por isso daqui ao quadrado. Então, vai ficar 1 mais e elevado a x ao quadrado. Tá? Não precisa derivar mais nada aqui. É só simplificar. Dá para simplificar. Então, olha só. Aqui eu tenho 1 mais e elevado a x, multiplicado por todo esse colchete aqui. Tá? Aqui embaixo eu tenho a mesma coisa. Ó, 1 mais e elevado a x, só que é ao quadrado. Eu pergunto, eu posso cortar esse com um desse aqui? Posso, né? Porque aqui, ó, isso aqui está uma multiplicação aqui embaixo, aqui tem uma multiplicação aqui embaixo, uma multiplicação aqui em cima, então eu posso cortar. Então, ó, esse daqui eu corto, e aqui vai tirar um desse daqui, então vai ficar só 1. Ok. Agora, olha só, eu não vou multiplicar isso com esse, não. Eu vou colocar o e elevado a x em evidência, já que ele aparece aqui e aparece aqui. Isso que eu vou fazer. Então, vai ficar assim, ó. Isso aqui é igual. Esse aqui vai ficar em evidência, então vai ficar e elevado a x vezes... Já que eu coloquei ele em evidência, aqui sobrou 1 mais e elevado a x, 1 mais e elevado a x, menos, já que esse daqui eu coloquei em evidência, sobrou só esse outro e elevado a x. Então, vai ficar menos e elevado a x. Isso só o numerador. Dividido, quem sobrou no denominador? Sobrou esse daqui, que é o e elevado a x, vezes esse daqui. 1 mais e elevado a x. Tá? Olha só que legal. Agora eu posso cortar esse com esse. E aqui dentro, ó, eu tenho mais e elevado a x menos e elevado a x. Então, eu posso cortar esse com esse. O que sobrou, afinal? Sobrou 1, aqui em cima só ficou 1, dividido por 1 mais e elevado a x. Acabou. Vocês acharam que ia dar uma coisa mais simples? Né? Porque, lembra qual era a minha função? Minha função era essa daqui, ó. Log natural de e elevado a x sobre 1 mais e elevado a x. Quando eu derivei, o log natural sumiu e ficou só 1 sobre 1 mais e elevado a x. Interessante, né? Muito legal essa questão. Então, deu para relembrar derivada, regra da cadeia, tudo mais, regra da soma, regra do quociente, regra do produto, né? Não esqueça isso para a prova, por favor. Então, tá, vamos passar a próxima questão. Olha, a próxima questão é bem legal. Vamos lá, problemas de otimização. Outra coisa que a gente viu na segunda avaliação também. Diz assim, ó, a taxa em miligrama de carbono por metro cúbico por hora, na qual a fotossíntese ocorre para uma espécie de fitoplâncton, é modelada pela função. Tá? Então, ó, esse P aqui é a taxa, tá? Então, essa taxa vai ser igual a 10 vezes I sobre I ao quadrado mais 9. Né? Então, esse P, que é a taxa, depende do I. Mas quem é o I? Ele fala aqui, ó, em que I é a intensidade da luz, medida em milhares de velas. Tá? Então, aqui você tem a taxa e I você tem a intensidade da luz. Primeira pergunta, para qual intensidade de luz, ou seja, para qual é o valor de I, P é máximo?
né? Então ele quer saber qual é o valor de I em que P é a taxa máxima. E a segunda pergunta, e qual é essa taxa máxima? Então perceba, ó, na primeira, ele quer saber qual é o valor do I em que ocorre a taxa máxima. Ele não perguntou ainda qual é a taxa máxima. Por exemplo, você tem uma função lá que a sua função lucro, dependendo das unidades que você vendeu. Por exemplo, o custo, sei lá, montante, não sei. Aí, você pergunta assim, quantas unidades você tem que vender para ter um custo mínimo, por exemplo. Aí você vai me falar, tem que vender, sei lá, 20 unidades. Mas eu perguntei qual é o custo mínimo? Não. Aí depois eu podia perguntar, ok, você já me falou que são 20 unidades, então, mas qual é o custo mínimo? Aí você pega esse 20, joga na sua função e acha, o custo mínimo vai ser R$100. Entendeu? Então tem mais vezes, eu posso perguntar ou o valor de X, que nesse caso é a intensidade, ou eu posso perguntar o valor de Y, que no caso é a minha taxa. Então vamos lá. Então a minha função é essa, deixa eu anotar aqui. A primeira coisa que ele quer saber é qual é o valor de I, que é a intensidade, para que o meu P seja máximo. Ok, então vamos lá. Deixa eu só anotar aqui a função e a gente vai trabalhar com ela. Então você tem uma função P, ela depende de I, por isso que eu vou colocar o I aqui entre parênteses, e ela é 10I dividido por I ao quadrado mais 9. Tá, então olha só, gente. Você tem essa função aqui, né? Eu pergunto para vocês, assim, ignorando por enquanto a interpretação do problema, né? Se eu te desse só essa função aqui, y e x, e eu perguntasse qual é o domínio dela, o que você me responder? Qual é o domínio dessa função? Todos os reais, né? Tudo bem, só que isso tem uma interpretação por trás, né? A questão, ela traz uma interpretação aí nessa situação. No caso, P é a taxa de miligrama de carbono por metro cúbico por hora e intensidade de luz, né? Então, você pode, nesse caso, você considera que a intensidade de luz ela não é negativa. A intensidade de luz vai de 0 até infinito. Então, você tem uma restrição no domínio, mas não por causa da função em si, mas sim por causa da interpretação por trás dela, né? Da contextualização por trás da questão. Entendeu? Ok. Agora que você sabe disso, eu quero achar qual é o ponto de máximo dessa função aqui. Como é que eu acho pontos de máximo e mínimo em problemas de otimização? É a mesma coisa como você tinha só a sua função e você queria máximo e mínimo. O que você vai fazer? Você vai derivar igual a zero para achar os pontos críticos. Da feita que você já tem um ponto crítico, você tem que dizer se ele é de máximo ou de mínimo. Para você fazer isso, você faz ou o teste da primeira derivada ou o teste da segunda derivada. Isso que a gente vai fazer. Então tá, então o primeiro passo aqui, ó, vou até escrever. O primeiro passo aqui, ó, é achar os pontos críticos. Aí como eu faço isso? Eu vou ter que pegar essa função e derivar igual a zero. A derivada disso daqui, ó, isso aqui é uma divisão, né? Então você tem que aplicar a regra do quociente. Então vai ficar a derivada de cima, a gente vai fazer devagar aqui, derivada do numerador, vezes o denominador sem derivar. Pessoal, agora que eu me toquei numa coisa, eu esqueci na questão de gráfico, né? Foi erro meu mesmo. Eu pedi assim, intervalo de crescimento e decrescimento, né? Eu só coloquei o diagrama, mas não escrevi. Eu esqueci, mas eu devia escrever. Eu devia colocar assim, ó, f cresce no intervalo de 0 a 1, f decresce menos infinito a 0, entendeu? Então eu ia perder ponto na minha prova nesse caso. Que eu esqueci, mas não esqueço, tá? Ainda bem que eu lembrei agora, senão eu ia esquecer e na hora da prova eu ia ter que comentar sobre isso. Mas ok. Isso se cair na prova gráfica, né? Eu não estou dizendo que vai cair, mas é bom você estudar. Então vamos lá. Aí você vai ter a derivada do numerador vezes o denominador, menos o numerador sem derivar, vezes o derivado de baixo. I ao quadrado mais 9, derivado. Tudo isso daqui, ó, dividido pelo denominador, que é I ao quadrado mais 9, ao quadrado. Mesma coisa para ponto de flexão. Você tinha que falar, f tem cavidade para cima de 1 a mais infinito, f tem cavidade para baixo no intervalo de menos infinito a 1. Tá? Ok. Então, voltando para a questão agora. Então, tá aqui, ó, só fiz aplicar a regra do quociente
para essa minha função. Então, ficou o derivado de cima vezes o de baixo, menos o de cima vezes o derivado de baixo, dividido pelo denominador ao quadrado. Agora, você só tem que derivar essas coisas que estão aqui, né? Então, vamos lá. Isso daqui, ó, vai ser igual. Quando eu derivo isso daqui, ó, derivada de 10i é quanto? I você pode chegar como x. Derivada de 10x é quanto? É 10. Então, isso aqui vai ser 10 vezes i ao quadrado mais 9, menos 10i, né? Não preciso derivar isso daqui, vezes, qual é a derivada de i ao quadrado? 2i. Qual é a derivada de 9? 0. Então, a derivada disso daqui vai ficar só 2i, dividido por i ao quadrado mais 9 ao quadrado. Aí tá, e daqui eu vou passar para cá. Então, isso aqui vai ficar, a derivada disso daqui vai ficar, aí eu vou distribuir aqui, ó, vai ficar 10i ao quadrado, 10i ao quadrado, mais 90, menos, aqui você vai ter 10 vezes 2, que é 20, e vezes i ao quadrado. Então, vai ficar menos 20i ao quadrado, dividido por i ao quadrado mais 9 ao quadrado. Agora ficou fácil. Você pega esse 10i ao quadrado e subtrai de 20i ao quadrado. Vai ficar menos 10i ao quadrado. Vai ficar menos 10i ao quadrado mais 90 dividido por i ao quadrado mais 9 ao quadrado. E agora você vai igualar a zero, porque você quer achar os pontos críticos. Ok? Tá, só que isso aqui é uma divisão, né? Estou falando que uma divisão é igual a zero. Ora, mas se uma divisão é zero, eu só tenho uma possibilidade. Qual é? Que o numerador é zero. Porque o denominador nunca pode ser zero. Tá? Então, se isso aqui acontece, isso aqui vai acontecer se, somente se, menos 10i ao quadrado mais 90 é igual a zero. Tá? Ok, aí nesse caso aqui, você pode passar o 90 para lá, aí você vai ter i ao quadrado, que é igual, esse 90 vai passar para lá como menos 90. Aqui eu tenho menos 10, então vai ficar 9. Isso aqui você vai ter i ao quadrado é igual a 9, tá? Beleza, aí agora ficou fácil, né? I ao quadrado igual a 9, você vai tirar a raiz quadrada. Então, isso aqui vai ser mais ou menos 3. Lembrando, o i não pode ser negativo. Então, só fica com um ponto, que é o 3. Então, já vou tirar aqui, ó, porque o i não pode ser negativo. Então, o seu ponto crítico que você achou é o 3. Ah, professor, então, ele me pediu o ponto de máximo. Eu só achei um ponto crítico. Então, com certeza é essa a resposta. Não, realmente, concordo com você, né? A questão ela foi preparada para ter só um ponto de máximo, senão ele não ia perguntar, né? Tudo bem, mas você tem que provar mesmo assim. Você tem que mostrar que esse ponto aqui que você achou é o ponto de máximo realmente. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Você pode fazer ou o teste da primeira derivada ou o teste da segunda derivada. Vou fazer para o teste da primeira. Então, vou passar para outro quadro. Eu vou fazer pelo teste da primeira porque eu não quero derivar de novo esse quociente, tá, gente? Aí, para a gente não perder muito tempo. Assim, o teste da segunda tem vezes que ela é bem mais rápido, mas também tem outras que ela demora mais por causa disso. Depende de como vai ser a sua segunda derivada. Tá, então, vou colocar aqui que a gente achou. A gente achou essa função aqui, mais 90, dividido por i ao quadrado mais 9 ao quadrado. Essa que é a nossa função, que é justamente a função primeira derivada. A gente achou também o ponto 3 como sendo ponto crítico, né? Ok, aí como vai ser o teste da primeira derivada? Vou até escrever aqui, teste da primeira derivada. No teste da minha derivada, eu vou ter que analisar o sinal da minha primeira derivada. Tá? Para analisar o sinal dela, ó, eu tenho que ver como ela é. Ela é essa divisão aqui. Só que esse meu denominador aqui, ele pode ser negativo? Não, porque está ao quadrado. E muito menos zero, né? Porque é denominador.
Mas esse aqui, ó, do jeito que ele está aqui, ele nunca vai ser zero também, né? Então, o teu denominador, ele sempre vai ser maior que zero. Então, só quem vai influenciar no sinal da tua função é o teu numerador. Tá? Então, é ele que eu vou analisar aqui o sinal. Então, vai ficar assim, ó. Menos 10 i ao quadrado mais 90. Ok. Para ficar mais didático, eu primeiro vou considerar que ele pode ser todos os reais, só para a gente fazer lá parábola e tudo mais. Mas você não pode esquecer que o meu domínio mesmo é de 0 até mais infinito, tá? Para essa função aqui, se eu fosse analisar todos os reais, ela ia ter duas raízes, que era 3 e menos 3. Então, eu vou colocar até aqui o 3 com bola aberta, ó, menos 3, e aqui o 3 com bola fechada. Essa minha função é que vai me dizer o sinal da minha derivada. Então, eu já vou colocar aqui, ó, a minha função. Ok, só que a minha função, ó, ela só vai de 0 até mais infinito. Que não é nem... Aqui eu estou considerando P, né? Que não é, você está chamando de P. Aí tá, então olha só. Essa função aqui, ela é uma função do segundo grau. Então, ela é o quê? Ela é uma parábola, com quadrado para cima ou para baixo? Para baixo, porque aqui é negativo. Então, se eu fosse projetar ela, ó, seria mais ou menos assim. Então, ó, daqui para cá, você ia ter sinais negativos, daqui para cá também, e daqui para cá também. Isso é claro, só me interessa de 0 em diante. Então, entre 0 e 3, a minha primeira derivada tem sinal positivo. Então, a minha função taxa, ela cresce ou decresce? Ela cresce. Tá aqui, ó. Depois de 3, a minha primeira derivada tem sinal negativo. Quer dizer que a minha taxa aí, ela cresce ou decresce? Decresce. Ou seja, ó, antes de 3, a minha taxa crescia, depois de 3 ela só decrescia. Então, esse i igual a 3 é ponto de quê? De máximo. Então, ó, logo, i igual a 3, aí eu já escrevi que estou usando teste da primeira derivada, né? É ponto de máximo local. O teste da primeira derivada, ele te diz quando os pontos são máximo ou mínimo locais. Porém, nesse caso aqui, ó, como eu só estou com esse domínio aqui da minha função, então olha só, antes de 3, a imagem ela só crescia. Imagina assim, ó, a imagem crescendo. Depois chegou em 3, chegou no máximo de crescimento dela. A partir daqui ela só decresce. Ó, então eu posso concluir que x igual a 3, além de ser máximo local, é também o meu máximo global da minha função, né? Porque antes dela, essa função só crescia. Chegou nela, que foi o ápice do crescimento. A partir dela só decresceu, então pronto, ela é ponto de máximo global também. Tá? Então, é ponto de máximo global, local, vou colocar aqui, assim, e global. Claro, eu não ia perguntar para você qual é o ponto de máximo global se não tivesse ponto de máximo global de mínimo global. Então, normalmente, questões de problemas de otimização, os máximos locais e mínimos locais também são globais, até para fazer sentido o meu problema. Mas você não precisa se preocupar com isso na hora da prova, basta você provar que é de mínimo ou de máximo. Tá? Aí já vai supor que é de global também por causa da questão. Tá bom? Ok, então tá aqui. A gente achou que i igual a 3 é um ponto de máximo local, nesse caso global, que é o que ele queria na minha questão, né? Bora voltar aqui para o problema. Que é a nossa primeira pergunta. Ó. Ele perguntou, para qual intensidade de luz P é máximo? Qual é a resposta? 3. Então, a intensidade de luz aqui, ó, é 3. Né? 3 o quê? Milhares de velas, que é a unidade aqui do meu I. Aí, segunda pergunta, qual é a taxa máxima? Então, vamos lá. O que eu achei aqui, ó, eu achei que I igual a 3 é onde ocorre a taxa máxima. Mas eu não calculei qual é a taxa máxima ainda. Eu só sei que nesse ponto aqui, ó, quando I igual a 3, nesse caso x igual a 3, eu tenho um valor máximo para a minha função. Agora falta eu achar quem é esse valor máximo, quanto é esse valor máximo. É isso que eu vou fazer. Então, ó, eu só achei a intensidade máxima. No caso, a intensidade onde... Intensidade máxima não, né? Que a
intensidade vai até mais infinito, mas a intensidade onde acontece uma taxa máxima. Agora eu vou achar quem é essa taxa máxima. Tá? A minha taxa, ó, deixa eu colocar assim, o que eu quero achar agora é a taxa máxima. Tá? A minha função está bem ali, ó. A minha função é 10i. A minha função é 10i sobre i ao quadrado mais 9. Tá? Olha, eu já sei que a taxa máxima ela acontece quando o meu i é igual a 3. Então, se eu quero saber qual é a taxa máxima, basta eu jogar no lugar do i, eu coloco quem? O 3, que é o meu ponto de máximo global. Tá? Então, ó, eu vou calcular agora o meu P3. Então, perceba, ó, aquele negócio, derivar a primeira, igualar a zero, achar ponto crítico, teste a primeira e a segunda derivada, é só para você saber os pontos de máximo e mínimo. Agora, se você quer saber os valores de máximo e mínimo, você não precisa usar a primeira e a segunda derivada, não. Uma vez que você já tem um ponto de máximo e mínimo, você só precisa substituir ele na sua função. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, vai ser 10 vezes 3, estou usando i igual a 3, dividido por 3 ao quadrado mais 9. Isso aqui vai ser igual a 30, aqui em cima, né? Dividido 9 mais 9, que é 18. Aqui você pode simplificar por 6, que vai ficar 5 terços. 5 terços o quê, né? Ele coloca lá miligramas de carbono por metro cúbico por hora. Então, essa aqui, ó, é a sua taxa máxima, ou seja, é 5 terços. Quando é que ela acontece? Quando a intensidade de luz lá é 3. Então, se a intensidade de luz for maior que 3 ou menor que 3, você não consegue a sua taxa máxima. Tá? Ela só vai ser atingida nesse ponto aqui. E o valor dela é 5 terços. Então, se você perguntar qual é o ponto no gráfico, qual é o ponto de máximo? O ponto é 3 e 5 terços. Né? Nesse caso, seria esse ponto aqui, ó. 3 e igual a 3 e a taxa 5 terços. Então, seria esse ponto no gráfico da função que você ia marcar lá como sendo um ponto de máximo. Ok? Tá. Então, vamos continuar. Então, isso você relembrou agora problema de otimização. Então, a gente já relembrou gráfico, já relembrou problemas de otimização, já relembrou regra da cadeia e outras regras de derivação, né? Agora, vamos continuar. Olha essa daí. Derivação implícita. Quem lembra disso, né? Foi uma das primeiras, acho que foi a primeira aula, na verdade, da segunda avaliação. Professor, cai a primeira aula? Claro, né? Está dentro da segunda avaliação, né? Então, pode cair. Então, vamos lá. Considere a função y dada implicitamente por essa equação aí, ó. 2x mais y elevado ao cubo, tudo isso igual a x. Aí, o que ele quer saber? Determine a equação da reta tangente ao gráfico da curva y nesse ponto aqui, ó, menos 1 e 1. Tá? Então, vamos lá. Vocês lembram disso ainda? Vocês estão estudando tudo, né? Desde o início até primitiva e tudo mais. Tudo bem. Então, não esqueçam os últimos assuntos e nem os primeiros, tá, gente? A gente começou a segunda avaliação, acho que foi com esse assunto aí, e a gente terminou o assunto com primitivas. Né? Então, estudem do início ao fim. Tá. A minha função, ó, função não, né? A minha equação é 2x mais y ao cubo, que é igual a x. O ponto que ele quer é o ponto menos 1 e 1. Tá? Aí ele fala que y depende de x. Então, o que ele quer? Olha só, ele tem uma função y que depende de x e é dada implicitamente por essa equação aqui. E ele quer saber qual é a equação da reta tangente nesse ponto aqui. Ora, a equação da reta tangente, como é que ela é? Você já sabe, né? A equação da reta tangente é assim, é y menos y0, que é igual a y' vezes x menos x0. Só que esse y' aqui é no ponto x0, y0. Não sei se eu compliquei aqui, mas você já conhece a fórmula, né? Então, você tem y menos y0 é igual a derivada de y, o valor da derivada nesse ponto que você está considerando, vezes x menos x0. Né? Ora, quem é o x0? É o valor de x aqui no ponto, ó, ou seja, é menos 1.
Quem é y0? É o valor de y no ponto que ele te deu, que é 1. Ou seja, tu já tem quem é menos 1, tu já tem quem é o x0, que é menos 1, e tu já tem quem é y0, que é 1. Então, aqui só falta descobrir quem? A derivada. Vou a derivada nesse ponto aqui. Então, a dificuldade é achar essa derivada aqui. Porque tu não sabe qual é a função. Mas a gente deu uma dica, né? Apesar de tu não saber qual é a função, tu sabe que ela é dada implicitamente por isso daqui. Porque se tu soubesse qual era a função, por exemplo, y é x², ficou bem fácil, né? Porque aí você derivava, ficava o quê? 2x. Aí era só substituir lá o x igual a menos 1. Né? Só que agora ele não te deu a função. Então, tu vai ter que pegar a derivada da função a partir dessa equação aqui. Como é que a gente faz isso? A gente vai derivar os dois lados em relação a x e ver o que vai dar. Então, para esse daqui, ó, eu vou derivar em relação a x o lado esquerdo, que é 2x mais y, tudo isso daqui ao cubo, e vou derivar o meu lado direito também em relação a x, tudo em relação a x, tá? Quando eu derivo em relação à mesma incógnita dos dois lados, eu não altero a minha igualdade. Tá, só que isso aqui, ó, é uma função composta, né? Qual é a função que está mais externa, digamos assim, né? É a função cúbica, né? É como se tivesse u ao cubo. Então, você vai derivar primeiro isso daqui. Então, esse 3 desce, vai ficar 3 vezes u ao quadrado, na verdade é isso daqui, né? 3 vezes 2x mais y ao quadrado. Ó, derivei a função mais externa, só que não basta isso, né? Eu vou ter que multiplicar agora por quem? Pela derivada que está aqui dentro. Então, eu vou ter que multiplicar pela derivada de 2x mais y. Tá? Que é igual... Qual é a derivada de x em relação a x? É 1. Então, isso aqui é igual a 1. Então, olha só, eu já derivei esse pedaço aqui, e eu já derivei aqui. Só falta agora derivar isso daqui, 2x mais y. Então, é isso que eu vou fazer. O resto eu vou repetir, né? Ou melhor, eu vou passar logo esse pessoal para lá dividindo. Tá? Na hora que eu for derivar isso daqui, ó, eu vou ter, isso aqui é uma soma. Então, eu vou derivar 2x. Qual é a derivada de 2x? É 2. Vai ficar 2 mais... Eu vou derivar y em relação a x, mas eu não sei quem é y. Tudo bem, então você vai deixar assim, ó, derivada de y em relação a x. Você não sabe quem é y, então deixa assim mesmo. Que é igual, esse pessoal aqui todinho, eu passei para cá dividindo. Então vai ficar 1 dividido por 3 vezes 2x mais y ao quadrado. Aí, ó, e agora, que eu não sei quem é y? Tudo bem, mas você não precisa saber quem é o y. Você queria saber quem, na verdade? A derivada de y, né? E está aqui, ó, a derivada de y em relação a x. Basta você isolar ela agora. Para isolar, só falta pegar esse 2 e jogar para lá, subtraindo. E aí você vai ter, ó, deixa eu colocar aqui, que a derivada de y em relação a x vai ser igual a isso daqui, ou seja, 1 sobre 3 vezes 2x mais y ao quadrado menos 2. Então, aqui, ó, a partir dessa equação que ele me deu, eu consegui isolar a derivada de y em relação a x. Então, eu não sei quem é o y, tudo bem, mas eu sei quem é a derivada de y. A derivada de y é isso daqui, ó, é 1 dividido por 3 vezes 2x mais y ao quadrado menos 2. Tá, só que eu não quero saber exatamente... Tudo bem, eu queria saber a derivada, mas o que eu quero, na verdade, é saber qual é o valor da derivada nesse ponto que ele me deu. Ou seja, quando x igual a menos 1 e quando y é igual a 1. Esse que eu vou calcular agora. Né? Porque o meu coeficiente angular ele tem que ser um número aqui na hora que eu for jogar ele na minha fórmula. Então, eu vou achar qual é o valor da derivada, eu já sei qual é a cara dela, mas eu quero achar qual é o valor dela para esse ponto que ele me deu, menos 1 e 1. Então, o que eu vou fazer? Olha lá. Eu quero achar o valor da derivada. Aí eu posso escrever assim, ó, nesse meu ponto que ele me deu, que é menos 1 e 1. Como é que eu faço isso? Ora, onde tem x aqui dentro, eu vou substituir por menos 1. Onde tem y aqui dentro, no caso só tem aqui, eu vou substituir por 1. É isso que eu vou fazer. Então, vai ficar 1
dividido por 3 vezes 2 vezes menos 1, 2 vezes menos 1, mais, no lugar de y eu vou colocar 1, mais 1. E aqui menos 2. Agora é só fazer essa minha conta aqui, né? Então, isso aqui vai ser igual a 1 dividido. 2 vezes menos 1 é menos 2. Menos 2 mais 1 é menos 1. Então, menos 1 vezes 3 vai ficar menos 3. Então, na verdade, eu vou ter menos 1/3. Menos 1/3 menos 2. Tá? Aí aqui, ó, eu posso colocar o 3 aqui como denominador. Aí vai ficar menos 1 com menos 6, eu vou ter menos 7. Menos 7/3. Eu só vou revisar aqui, ver se eu não errei nenhum sinal. 3x... Ah, ao quadrado. Obrigado, gente. Eu sabia que, porque eu lembrava que não era bem esse resultado aqui. Tá. Então tá aqui, ó. Eu esqueci do ao quadrado. Então tá aqui. Agora sim. Ao quadrado, ó, vai ficar 2 vezes menos 1, que é menos 2, mais 1, que é menos 1. Menos 1 ao quadrado vai ficar positivo, ó. Então, isso daqui, ó, positivo. Agora sim. Então, ó, na hora que eu for colocar o denominador aqui, que é 3, aqui vai ficar menos 6 mais 1, menos 5. Menos 5/3. Acabou a questão? Não. Porque menos 5/3 é o quê? É o valor da derivada nesse ponto aqui, menos 5/3. Só que agora está bem fácil, né? Porque você já tem quem é o ponto, que é menos 1 em 1. Você já tem qual é o valor da derivada nesse ponto. Agora você só precisa jogar na sua fórmula. E acabou a questão. Então vamos lá. Vou fazer para cá. Então é menos 5/3 e o ponto é menos 1 e 1. Então vamos lá. Pessoal, toda vez que eu peço a equação da reta tangente, o teu resultado final tem que ser o quê? Tem que ser uma reta. Tá? Ó, perceba, eu peço equação da reta tangente. Então tem que ser uma reta. Então, por exemplo, se você calculou a equação da reta tangente e deu um x ao quadrado, tá certo? Não, porque x ao quadrado é uma parábola. Ah, eu calculei lá a equação da reta, usei a fórmula e deu no final x ao cubo, tá certo? Não, porque tem que ser uma reta, tem que ser um polinômio do primeiro grau, tem que ser uma função afim. Né? Só que muita gente comete esse erro, porque na hora de substituir a derivada, substitui pela função, x², 2x, e não é pela função, é pelo valor numérico naquele ponto. Então, você pega a derivada, substitui no ponto, acha um número, e é esse número que você vai jogar na fórmula, que é o que a gente vai fazer agora. Não é a função em si, mas é um número que você achou quando você substituiu o ponto lá na derivada. Então, vamos lá. Então, ó, a função, a equação da reta tangente é y menos y0, que é igual ao coeficiente angular, que é dy dx, nesse ponto que eu estou considerando, que é y0, x0 y0, vezes x menos x0. Então, essa é a fórmula que você já conheciam, né? Só coloquei uma outra cara nela, mas é a mesma. Ok, aí lembrando, quem é o meu ponto? É menos 1 em 1, né? Vou colocar aqui as informações. O meu ponto é menos 1 e 1. Outra informação que a gente achou é que a derivada de y em relação a x, nesse ponto menos 1 em 1, foi menos 5/3. Então, são esses valores que a gente vai substituir ali. Então, vamos lá, vai ficar assim. Y menos y0, que é 1, então vai ficar menos 1, é igual. Essa derivada aqui deu menos 5/3, então, menos 5/3, vezes x, menos x0, que é menos 1. Vai ficar menos 1 aqui. Tá? Então, a sua reta tangente vai ser essa daqui, ó. Esse menos 1 passa para lá positivo. Aqui eu vou distribuir. Vai ficar menos 5/3 vezes x. Menos 5/3 vezes x. Aqui, ó, menos com menos, vai ficar mais. Só que aqui vai ficar menos 5/3 com isso daqui. Vai ficar menos 5/3. É porque aqui é mais 1, mas mais 1, quando eu multiplico por isso, fica menos 5/3. Só que agora eu vou somar com 1, né? E aí, ó, a minha função, ela vai ser menos 5/3 x. Aqui, ó, o denominador vai ser 3. Aqui eu vou ter menos 5 mais 3. Então, vai ficar menos 2/3.
Então está aqui. Essa é a equação da sua reta tangente. Tá? Nesse ponto aí que a gente está considerando. Tá, eu vou colocar no GeoGebra, bora só ver como é que seria esse desenho aí, né? Vou colocar aqui rapidinho. Só para a gente ter uma noção. Então, a minha função é 2x mais y ao cubo igual a x, né? Então, vamos lá. 2x mais y, isso aqui, ao cubo, igual a x. Ó, tá aqui. A figura geométrica dada por essa equação aí é essa daqui. Tá? Aí, ele quer saber nesse meu ponto aí, menos 1 e 1. Ó, tá aí o meu ponto A. Nesse ponto, a gente achou que a equação da reta tangente é aquilo ali, que é y é igual a menos 5 terços x menos 2 terços. 2 terços que a gente achou, né? Tá. Então tá aí, ó, gente. Esse ponto, nesse ponto aqui, ó, a reta tangente é dada por aquela ali que a gente achou mesmo. Aqui ela está tangenciando esse ponto aqui. É pena que não dá para ver direito aqui no gráfico, né? Mas é isso mesmo. Então você tem esse ponto aqui na sua figura geométrica e a reta que tangencia esse ponto é justamente a nossa reta ali que a gente achou. Ela que é a equação da reta tangente. Ah, professor, como é que eu poderia saber que daria errado? Ah, se desse isso aqui, por exemplo. Ó, a reta nem encosta no ponto. Além de encostar no ponto, você tem que ver aí mais ou menos uma reta tangente, né? Mas nesse caso, se nem encosta no ponto, já sabe então, que está errado. Então tem que encostar no ponto e você tem que ver mais ou menos aí uma reta tangente no ponto. Apesar de que aqui não dá para ver tão bem assim. Mas é isso mesmo, tá, gente? Ok, isso é só para a gente ter uma noção. Próxima questão. Tá, já são 15 para as 11, então eu vou fazer logo essa daqui para a gente. Ó, vão sobrar algumas questões que a gente não vai fazer aqui pelo tempo, tá? Mas essa revisão já está lá nas notas de aula, já está lá no Moodle, então você pode acessar, ver as questões, você mesmo tentar fazer as que a gente não fez. E tente fazer as que a gente fez também, até para você comparar. E as que a gente não fez, você faz, e se tiver na dúvida, você pode vir aqui na monitoria, no plantão, né? Para poder ver se você acertou mesmo as questões. Tá? É importante você fazer toda essa revisão aí. Tá, então, já no final da aula, vamos tentar resolver essa daí. Determine a função posição de uma partícula que possui aceleração dada por... Aí, ou seja, eu te dou uma função aceleração, eu te dou duas condições e te peço a função posição. Então, isso aí é uma questão de primitivas, né? Então, bora ver como é que vai ficar isso daí. A outra questão que eu não vai dar tempo da gente fazer, gente, é a questão da escada, que é uma questão de taxas relacionadas. Essa questão da escada é até uma questão clássica, assim, normalmente o aluno se depara com ela num curso de cálculo. Eu até sugiro para vocês tentarem fazer ela na casa de vocês, tá? Porque você vai revisar taxas relacionadas que a gente não conseguiu revisar hoje. Mas enfim, vamos lá. Ele me dá essa função aí, ó. A função de aceleração é igual cosseno hiperbólico, olha lá quem voltou, função hiperbólica, mais elevado a t mais 2. Aí, eu tenho essa condição aqui, ó, que o meu V0 é igual a 2 e o meu X0 é igual a 1. Tá? Então, tenho a minha função, tenho duas condições. O que eu quero saber é qual é a função posição. É isso que eu quero. Ó, então, todo o problema consiste em achar a minha função posição para essa minha partícula aí. Ok, o que eu vou fazer? Eu tenho que lembrar dos conceitos físicos, né? Então, a aceleração é a derivada de quem? Derivada da velocidade em relação ao tempo. Então, eu posso dizer que a velocidade é a primitiva da aceleração. Sim ou não? Sim. Ok. Então, essa minha equação aqui, ó, eu posso escrever ela assim, já que a aceleração ela é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Aí eu vou repetir isso aqui tudinho. Cosseno hiperbólico de t mais elevado a t mais 2. Ou seja, se eu quero achar a função velocidade,
eu vou ter que calcular a primitiva dessas funções aqui. Então, vamos lá. A função velocidade vai ser, qual é a primitiva de cosseno hiperbólico? Ou seja, qual é a função quando você deriva da cosseno hiperbólico? Qual é? Vocês acho que esqueceram, né? Vocês acharam que nunca mais iam ver sendo cosseno hiperbólico e tal, mas está aí, voltou. Não esqueça, vou revisar aqui rapidinho. Olha lá, o seno hiperbólico de t é e elevado a t menos e elevado a t, e elevado a menos t sobre 2. E o cosseno hiperbólico de t, ele é a mesma coisa, só que mais. Então, e elevado a t mais e elevado a menos t sobre 2. Olha lá, fazer rápido aqui, porque está vendo outra coisa ali, né? Se eu derivar seno hiperbólico de t, perceba que 1 sobre 2 é uma constante, né? Então, ele vai ser preservado. Então, se eu vou ter que derivar esse e esse. Mas qual é a derivada de e elevado a t? É e elevado a t. Aí vai ficar menos. Qual é a derivada de e elevado a menos t? Vai ficar e elevado a menos t vezes a derivada de menos t, que é quanto? É menos 1. Então, vai trocar o sinal aqui. Ou seja, quando você deriva o seno hiperbólico, aqui vai repetir e aqui vai trocar o sinal, dividido por 2. Ou seja, a derivada do seno hiperbólico é quem? É o cosseno hiperbólico. E se você derivar o cosseno hiperbólico, vai ficar a derivada desse, que é esse mesmo, mais a derivada desse. Só que a derivada desse é menos ele. Aí volta para cá. Então, a derivada do cosseno hiperbólico é quem? Seno hiperbólico. Ó, a derivada de seno é cosseno. A derivada de cosseno é menos seno. Só que nas funções hiperbólicas, não. A derivada do seno hiperbólico é o cosseno hiperbólico, e a derivada do cosseno hiperbólico é mais seno hiperbólico mesmo. Não troca o sinal. Ok? Ou seja, então a primitiva do cosseno hiperbólico é quem? O seno hiperbólico. E a primitiva do seno hiperbólico é quem? É o cosseno hiperbólico. Tá? Sem mudar os sinais. Aí, se você esquecer disso, ó, lembre aqui da definição, aí calcula a derivada, aí vê qual é a primitiva. Tá, então voltando para cá. A primitiva do cosseno hiperbólico vai ser o seno hiperbólico de t. Mas, qual é a primitiva de e elevado a t? E elevado a t, né? Porque e elevado a t derivando da e elevado a t. Qual é a primitiva de 2? 2t. Estou esquecendo alguma coisa? Constante, né? Então vai ficar mais C1. Tem como eu descobrir o valor dessa constante? Tem, né? Porque aqui ele me deu uma condição, ó. Quando o meu t é 0, a minha constante é 2. Então, eu vou substituir por t aqui igual a 0 e vou igualar isso aqui a 2. Então, vamos lá. Quando eu coloco aqui, ó, para t igual a 0, isso aqui vai ser seno de 0. Então, vou colocar aqui, ó, seno hiperbólico de 0 mais e elevado a 0 mais 2 vezes 0 mais a constante que eu não sei qual é. Ok. 2 vezes 0 é 0. Quanto é o seno hiperbólico de 0? Volta para cá. Seno hiperbólico de 0 vai ficar e elevado a 0, que é 1, menos e elevado a 0, que é 1. 1 menos 1, 0. Então, seno hiperbólico de 0 é 0. Então, ó, isso daqui vai ser tudo 0. E quanto é e elevado a 0? É 1. Então, isso aqui vai ser 1. E tudo isso daqui, ó, que é o meu V0, eu vou igualar a 2. Ou seja, o que sobrou aqui para mim? Ó? Aqui foi 0, aqui foi 1, aqui é 0, aqui é C1. Então, vai ficar 1 mais C1 é igual a 2. Ou seja, quanto é a minha constante C1? Jogo o 1 para lá, né? Negativo, então vai ficar 1. Então, a sua constante C1 é igual a 1. Tá? Ok, então agora bora ver como é que ficou a minha função velocidade. Agora que eu já sei que a minha constante é 1. Então, vai ficar assim. A minha velocidade, ela vai ficar seno hiperbólico de t mais e elevado a t
mais 2 vezes t, mais a constante, que eu já sei que é 1. Só que é isso que ele queria achar? Não. O que ele queria? A função posição, não é a função velocidade. Então, só que você sabe que quem é a derivada, não, qual é a função cuja derivada é a velocidade? É a posição. Então, a derivada da posição em relação ao tempo é a velocidade. Então, eu posso dizer que a minha posição é a primitiva da velocidade? Posso. Então, eu vou escrever isso aqui, ó, assim. Derivada de x em relação ao tempo, que é igual ao seno hiperbólico de t, mais e elevado a t, mais 2t, mais 1. E eu vou calcular a primitiva agora dessa função aqui. Então, a minha função posição, ela vai ser... Quem é a primitiva do seno hiperbólico? É o cosseno hiperbólico. A gente acabou de discutir isso daí. Cosseno hiperbólico de t. Mas, qual é a primitiva de e elevado a t? E elevado a t. Qual é a primitiva de 2t? Isso aqui é uma constante, conserva a constante. Qual é a primitiva de t? T ao quadrado, né? Sobre 2. Mas, qual é a primitiva de 1? T. Estou esquecendo alguma coisa? A constante C2. Então, ó, você já sabe mais ou menos como é a sua função posição. Aqui você pode cortar. Só falta você descobrir quem é esse C2. Dá para descobrir? Dá, porque ele me deu uma condição. Ele falou que x0 é igual a 1. Já quando t é igual a 0, a sua posição é 1. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, em vez do t, eu vou colocar 0. Aqui vai ficar cosseno hiperbólico de 0 mais e elevado a 0 mais 0 ao quadrado mais 0 mais C2. E vou igualar isso aqui a 1, que é a minha condição lá que ele me deu. Ok. Aqui é 0. Aqui é 0. E elevado a 0 é 1. E o cosseno hiperbólico de 0 é quanto? Aí vamos ver, né? Aqui, ó. Aqui eu tenho cosseno hiperbólico. Se o t é 0, então aqui vai ficar e elevado a 0, que é 1, mais e elevado a 0, que é 1. Vai ficar 1 mais 1 é 2, dividido por 2 é 1. Então, cosseno hiperbólico de 0 é 1. Então, o que sobrou aqui? Eu tenho 1 aqui, 0, 0 e o C2. Então, ficou 1 mais o C2, que é igual a 1. Então, fazendo essa conta aqui bem rápido, você vai descobrir que C2 é igual a menos 1. Então, pronto. A sua função posição, agora que você já sabe o valor de C2, você já sabe quem ela é, né? Então, ó. Logo, a sua função posição, ela vai ser cosseno hiperbólico de t mais e elevado a t mais t ao quadrado mais t mais C2, só que C2 é menos 1. Então, aqui, ó, menos 1. Está aqui. Então, eu te dei uma função de aceleração e, com isso, você conseguiu achar a função posição da sua partícula. Aí, na hora da prova de vocês, né, caiu uma questão dessa. Aí você pensa, eu queria saber se eu acertei. A pessoa, a questão vale 5 pontos. Aí você queria saber se você já tem 5 pontos garantidos, né? Aí, o que você ia fazer? Você ia derivar essa função aqui. Aí, derivando isso daqui, né? Derivando o cosseno hiperbólico, ia dar seno hiperbólico. Você tem que voltar para cá, ó. Ia dar seno hiperbólico. Derivando e elevado a t, dá e elevado a t. Derivando t ao quadrado, dá 2t. Derivando t, dá 1. E derivando menos 1, dá 0. Então, você voltou para cá. Aí, você ia ter que derivar de novo. Derivando o seno hiperbólico, vai dar cosseno hiperbólico. Aqui vai dar e elevado a t. Aqui vai dar 2. Aqui vai dar 0. E a gente volta para cá, ó. Então, se eu derivar 2 vezes a minha resposta, tem que dar isso daqui, ó. Cosseno hiperbólico mais e elevado a t mais 2. Deu a resposta? Deu. Ok, então já é um forte sinal de que talvez eu tenha acertado. Só falta agora satisfazer o quê? Isso daqui e isso daqui. Então, a minha velocidade, quando o t é 0, dá 2. Vamos ver. A minha velocidade é isso daqui, ó. Se o meu t é 0, isso aqui vai ser 0, isso aqui vai ser 1, isso aqui vai ser 0. 1 mais 1 dá 2. Ok. Agora só falta satisfazer a minha última condição, ó.
x0 tem que ser igual a 1. Quando t é igual a 0, a posição tem que ser 1. Aí bora ver se realmente isso aconteceu. A minha função posição é isso daqui, ó. Se t é 0, aqui vai dar 1, aqui vai dar 1, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0. 1 mais 1 é 2, 2 menos 1 é 1. Então pronto. Então todas as condições lá foram satisfeitas, então eu posso sair da prova tranquilo, sabendo que essa questão aqui, pelo menos eu acertei ela todinha. Eu achei qual é a minha função. Claro que você não é obrigado a fazer essa verificação na hora da prova. Não é. Ah, chegou aqui, pronto, pode deixar assim, pode ir para a próxima questão. Isso é só se você quiser, só se sobrar tempo para você fazer isso. Tá bom, gente? Tá, então é isso. Eu desejo uma boa prova para vocês desde já. Na sexta-feira aqui a gente vai se encontrar de novo. Mantenham a calma, continuem estudando. Tentem refazer essa revisão todinha e tentem tirar dúvidas lá no plantão. Então é isso. Até sexta-feira. Obrigado pela presença.